Pessoal de casa, sejam todos bem-vindos. É o primeiro podcast do Luciano Corguinha, é o podcast de número 1. E hoje recebendo com muita alegria para esse primeiro podcast o meu amigo, meu irmão, assim, de tanto tempo, pastor Marcinho de Oliveira. Cara, super gente boa. Quem aqui do Carmo não conhece ele? Marcinho, seja bem-vindo, você é de casa, meu irmão. Luciano, permita-me chamar apenas às vezes só de Luciano, pastor Luciano, é uma referência na minha história cristã. Quando na minha conversão você estava presente, foi um dos meus discipuladores, né? Essa palavra que está tão em moda hoje aí. Luciano foi um dos meus discipuladores, pastor, amigo. Um prazer, uma honra estar aqui nesse primeiro podcast, Luciano. Poxa, que honra. Que legal. E estamos dando aí o pontapé inicial para esses momentos incríveis de conversa, de resenha, de bate-papo. Na realidade vai ser alguma coisa assim, bem descontraída, bem solta. Quando eu conversei com o Wesley, chamei ele para o projeto, nós sentamos e conversamos e chegamos a uma conclusão que o podcast nosso vai dar liberdade para o convidado expor as suas opiniões. E eu tenho certeza que vai dar muito certo, Luciano. Vai dar muito certo. O seu carisma, a sua pessoa. Obrigado, já deu certo. Então, e esse camarada aqui é teólogo nato. Ele hoje está pastoreando uma igreja incrível aqui no Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Betânia. Mas para a gente começar aqui, realmente pelo começo, eu quero te apresentar, porque tem muita gente que talvez está nos acompanhando aqui e não te conhece, né? E vai ficar te conhecendo hoje através desse podcast nosso. Pai de Miguel e Mariana, casado com a minha irmã, minha amiga Cláudia Goulart. Você esteve no casamento. Estive no casamento. Flamenguista. Pois é, flamenguista, de coração. Como todos da sua família, né? Sim, sim. Enfim, família abençoada, vem de um berço muito tradicional aqui na cidade. Eu tenho a alegria, Luciano, de minha filha Mariana, meu filho Miguel 13, Mariana com 19, Mariana já aí tomando seus passos, né, já como responsável por si, né, pela sua história, fez uma grande escolha de ser missionária. Pois é. Está lá em Mato Grosso do Sul, hoje uma jocumeira, uma missionária da Jocum, e trouxe muita alegria e muito orgulho para nós. Então, muita preocupação também, mas muito orgulho. Um beijo para Mariana, com certeza ela vai acompanhar o nosso podcast, para todos lá, e que essa resenha chegue até ela e abençoe ela também. Amém. Tá bom? Amém. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado missionário, beleza? De repente sim. Hoje a gente pode marcar a gente tem um trabalho muito legal no Amazonas, trabalho missionário no Amazonas, a gente faz viagens missionárias todos os anos ao Amazonas, e em uma dessas viagens foi que despertou aí o chamado da Mariana para missões. Muito legal, muito legal. Já vamos voltar nessa conversa dessa chama que arde no seu coração por missões, e a sua filha, a sua família acabou sendo alcançada por isso aí, né? Muito legal, muito bacana. Mas eu quero já assim apresentar para vocês um livro que eu amei o título desse livro aqui, e é muito interessante. Terá a Igreja um Futuro? Autoria do meu querido amigo Márcio de Oliveira, e ele fez uma dedicatória muito bonita para o Corguinha, ao amigo, pastor e discipulador. Um grande abraço do Marcinho. Que legal, querido, que legal. É um livro que realmente, só assim pelo título, já mexe com a gente. É interessante. Esse livro, Luciano, ele nasceu fruto do trabalho final do curso de teologia. O TCC, né? No último período, nós somos convocados a fazer o nosso TCC, nosso trabalho final de curso. E é uma pergunta: terá a igreja um futuro? Eu descobri nesses anos, Luciano, que eu tenho uma veia um pouco crítica, né? A capacidade até de autocriticar, de fazer uma autoanálise quanto à caminhada da igreja cristã. Mas, claro, o meu livro vai tratar principalmente do movimento evangélico brasileiro.
né, terá a igreja um futuro? Eu trato do movimento, principalmente do movimento evangélico brasileiro. Não é pretensão minha falar da igreja na sua totalidade, porque a igreja do Senhor tem essas muitas faces, né, muitos movimentos. A gente fala do movimento evangélico brasileiro, a qual eu pertenço, a qual nós, né, fazemos parte, e que nos interessa o crescimento da igreja e o futuro da igreja. E eu faço essa autocrítica. A verdade, terá a igreja um futuro? E é uma pergunta, e aí você vai encontrar a resposta lendo o livro. E você vai perceber nas linhas do livro que a gente faz uma autocrítica, entendeu? E há também um retorno ao passado. Sim. A gente olha para o passado para tentar achar um futuro. Eu até separei um texto aqui que eu achei muito interessante, a gente pode trabalhar em cima dele, em cima do seu livro também, Atos capítulo 2, versos 46 ao 47, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Cair na graça do povo. É um desafio, né? Um desafio. Eu aprendi uma vez que a gente tem muito essa coisa de ganhar as pessoas para Jesus. O mundo evangélico, ele tem esse ardor missionário da evangelização, de ganhar as pessoas para Jesus. Jesus fez um convite, uma convocação ao seu povo, e de pregar o evangelho. Então nós temos essa convocação da parte do nosso Senhor, e a gente tem esse ardor missionário de levar Jesus às pessoas. E aí eu aprendi uma vez com um pastor de que antes que a gente ganhe a pessoa para Jesus, a gente precisa ganhar a pessoa para a gente. Sim. O cair na graça é você ser essa pessoa que tenha essa penetração na vida da pessoa, que você conquiste a pessoa, que ela tenha confiança em você, tenha confiança na igreja, confiança naquilo que você prega, passa por dar testemunho, passa por viver aquilo que a gente prega. O cair na graça é você ganhar essa pessoa primeiro para você e depois ganhar para Cristo. É um desafio enorme, né? Nós conseguirmos alcançar o coração dessas pessoas. Isso aí, a palavra. E a igreja evangélica brasileira, segundo aquilo que você mesmo falou comigo agora há pouco, são palavras do Marcinho, não são palavras do Luciano, que você tem isso, de ser um pouco crítico, né? De olhar para dentro da igreja, porque nós pertencemos à igreja. Sim. Nós somos o corpo de Cristo. Sim. Não é verdade? Então nós podemos. Sim. Nós podemos. Enfim, e como você vê esse momento atual da igreja evangélica brasileira em que? E será que nós estamos conseguindo alcançar realmente o coração das pessoas como nós alcançávamos no passado? Estamos caindo na graça do povo ou não? Será que o nosso discurso não está, talvez, sofrendo alguma interferência por um motivo, quem sabe, político, uma instrumentação política de um grupo que quer falar em nome de todos os evangélicos? Na realidade, na igreja evangélica não existe isso, concorda comigo? Sim. Não existe uma figura que fala por todos nós. Sim. Só Cristo. É porque são muitos movimentos, né? Muitos movimentos, muitas representações, divergências nas doutrinas. Existe um que nos une, que é Jesus, mas existem diferenças nas próprias doutrinas, do modo como enxergar, né, a religião, a própria fé. Então, nós não temos um representante que possa dizer que representa a todos. Acho que isso que é a sua colocação. Realmente, mas você me perguntou acerca da realidade, né, da nossa religião, do nosso movimento evangélico brasileiro, que eu vejo aqui no livro com crítica. Eu faço justamente essa autoanálise no momento atual que nós estamos vivendo. Sim. Eu enxergo com preocupação. Porque quando eu volto, né, no livro, quando eu volto ao passado e tento comparar e resgatar aos valores até mesmo que você acabou de ler de Atos, a gente percebe uma distância, né, uma distância real da igreja primitiva
com a igreja evangélica brasileira. Sim. Há um abismo entre Claro nós. que existem princípios e valores na nossa fé que são inegociáveis. Sim. Nós não estamos tratando disso. Sim, sim. Nós não estamos tratando de questões doutrinárias, de princípios e valores que nós não negociamos, não está em cima da mesa esse assunto. Mas sim, esse olhar para dentro de nós mesmos, e às vezes eu faço isso comigo mesmo. E é muito interessante. E é bom. É muito bom. Eu acho que nos falta muito isso. Sim, porque a igreja evangélica ela tem esse caráter protestante, né? Somos protestantes. Já faz parte do nosso DNA, né? Protestar, criticar, né? Comemoramos agora a nossa 504 anos da reforma de Lutero, um ato protestante de crítica, uma autocrítica, né? O movimento da reforma foi um movimento de crítica, então isso faz parte do nosso DNA, essa crítica. Mas é muito fácil apontar os erros, né? É um desafio de uma coragem apontar os próprios erros. Você disse aí com muita propriedade, mas nós temos sim, acho que o nosso defeito talvez, Luciano, seja comportamental. Nós somos muito fortes nas palavras, nos discursos, né? Somos muito bons. Pregamos na muito bem. Somos maravilhosos. Mas na prática, às vezes, nos falta. Nos falta essa proximidade com que Atos nos mostrou, que a igreja primitiva nos deu como exemplo de igreja. O movimento evangélico brasileiro está a anos-luz de distância daquilo que foi um dia a igreja do Senhor. A gente precisa também entender que igreja do Senhor Jesus, e aí a herança também de Lutero, a igreja do Senhor, uma coisa é a instituição, a igreja. Uma coisa é a instituição, outra coisa é o corpo de Cristo. Né? Nós acharmos que a nossa instituição, que a Igreja Betânia ou qualquer outra denominação, ela e somente ela, a Igreja do Senhor, a gente está diminuindo muito aquilo que é o corpo de Cristo. Né? Lutero foi enfático ao dizer acerca de que existem, que a Igreja, que existem ovelhas do rebanho que até mesmo não pertenciam à Igreja, que Jesus, que Deus tinha ovelhas, a qual a Igreja não tinha. Um discurso muito à frente do seu tempo, e que até hoje nos desafia, dessa questão da salvação para além das portas da nossa igreja, a salvação para além das nossas convicções doutrinárias. Então, uma coisa é a instituição, outra coisa é o corpo de Jesus, é a igreja do Senhor. Quando Jesus olha para o Carmo, ele não enxerga a igreja A ou a igreja B, ele vê a sua igreja. Então, assim, é ter essa coragem, essa capacidade de entender o movimento religioso cristão, o Evangelho de Jesus, como um movimento para além das quatro paredes, para além das suas convicções doutrinárias, e enxergar a igreja como sendo maior até mesmo do que aquilo que você entende. Gostei muito disso. A igreja é maior do que tudo isso que a gente até mesmo está colocando aqui sobre a mesa. Quem pensou a igreja foi o próprio Cristo. A igreja é dele, né? É dele. Não é do Luciano, não é do pastor Marcinho, enfim. Nós não somos empresários da fé. Amém. Não é verdade? Nós não somos comerciantes da fé. Nós estamos aqui representando a igreja e é um desafio imenso. A cada dia, eu me lembro que quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, eu fiquei uma semana sem dormir, logo depois que eu recebi o reconhecimento, né, a consagratória, a unção, com óleo ali, porque eu entendi o peso do meu chamado e o compromisso, né, o comprometimento que eu deveria ter com isso. Enfim, a responsabilidade. Não é algo que está, que para mim foi oferecido numa feira livre, numa quitanda, num lugar que eu fui lá, não quero uma credencial, quero ser pastor. Você é pastor há quanto tempo? Pastor, fui consagrado pela Igreja Betânia há 4 anos. Você teve da metodista, né? Isso, tive experiência anterior na Igreja Metodista como um missionário designado, como um pastor missionário, 2 anos em Cantagalo, depois vim para o Carmo como pastor da Igreja Betânia. Tá. Estamos falando aqui para muita gente... 6 anos de experiência pastoral. 6 anos de experiência pastoral aqui em Carmo. Em Cantagalo e 4 anos em Carmo. 4 anos em Carmo, completando agora 4 anos em Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Betânia. O Carmo, para você, é um desafio pastoral? Sim, até porque pelo modo como eu enxergo o Evangelho, né? Eu falo isso no livro também. A minha fé,
às vezes, eu vejo como um ponto, eu digo sempre isso, um ponto fora da curva daquilo que é pregado na sua grande maioria, né, do discurso que é feito hoje no Brasil. Aquilo que eu acredito é um ponto fora da curva, é um pouco diferente. Eu tenho algumas convicções de fé que eu acredito que é a mesma sua. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, porque a gente caminha junto, a gente tem um pensamento semelhante, parecido muito sobre isso, do que a maioria dos grandes movimentos evangélicos brasileiro. Então, assim, é um desafio muito grande, porque você pensar a fé diferente do que a grande maioria dos seus colegas pensam é um desafio muito grande. E parece que às vezes você está remando contra a maré. Agora, eles têm o chamado deles, enfim, estão trazendo, ou levando o evangelho em cima daquilo é a minha verdade. Que eles, né, estão... É a minha verdade. Sim. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu enxergo. E aquilo que você se encontrou dentro do seu chamado. É a minha lente, são os meus óculos, né? É aquilo que eu enxergo, porque a Bíblia tem isso. Você lê a Bíblia e você tem a sua interpretação, e você interpreta como? A partir daquilo que você crê, da sua realidade, da sua história. Então eu vou ler a Bíblia e vou enxergar o texto bíblico, a minha interpretação vai ser a partir das minhas convicções. E aí, não necessariamente por ser interpretação, por lidar com convicções, vai ter interpretações diferentes. Respeito todas elas, mas a gente precisa ter convicção de que a gente tem a nossa. Isso passa por identidade, né? Você ter uma identidade formada. É muito interessante, Márcio, não te cortando, porque eu não estou aqui para te cortar de forma nenhuma. Mas só para fazer um adendo aqui, quando eu participo das minhas reuniões ministeriais e também da Convenção Batista Nacional, da Igreja Batista, uma das coisas que eles falam muito lá é a respeito da nossa identidade, no nosso caso a identidade batista e a identidade evangélica. Mas a questão da identidade, ela tem que ser algo bem latente em nós, bem assim, quando alguém olhar pra gente entender, né, a nossa linha realmente, para que nós estamos aqui, por que eu estou hoje no Ministério Pastoral, qual é o que me identifica? Quando as pessoas pensam Luciano Corguinha, o que vem em mente na cabeça delas? Mas já você vai me responder, lembrando que nós estamos aqui no primeiro episódio, Marcinho, do podcast do Corguinha. Com muita alegria nós estamos aqui também sendo abençoados e patrocinados pelo meu querido cinegrafista, também o meu produtor, o Léo Muniz. Já estamos de volta. Podcast do Luciano Corguinha, que coisa boa estarmos juntos aqui pelas mídias sociais para esse momento de resenha, de palavra. É muito legal podermos receber pessoas incríveis como o meu amigo Marcinho, porque o Marcinho é um cara, além de ser muito gente boa, um baita pastor, e também deixa a gente à vontade para a gente perguntar realmente aquilo que é relevante para as pessoas. E eu estou aprendendo muito com você, tá? Aprendendo muita coisa. Você gosta de podcast? Gosto. Bacana, né? Bacana. Veio pra ficar, né? Veio pra ficar. E nós faremos bastante aqui, vamos fazer aqui com outros assuntos também, vamos falar sobre esporte, saúde, educação, enfim. E também fé, né? Com certeza. Amém. Bom, antes do Blake, eu havia falado pra você a respeito da identidade. O que você tem a falar sobre isso? Você falou, né, quando as pessoas olham para o Luciano... Isso, olham para o Marcinho, para a igreja. Convidadas, né? Isso. O que vem à mente, o que precisa vir à mente. Eu acredito, Luciano, que religião, eu ouvi há pouco tempo e é uma coisa que eu já acreditava. Vários outros pastores dizem isso. Que a religião, que a fé, não é você trazer Deus para o nosso plano e querer e desejar que Deus venha resolver os nossos problemas. É um Deus que está a nosso serviço para resolver os nossos dilemas, de um Deus que vem para solucionar as nossas dificuldades. Não é que Deus precisa descer e deixar de ser Senhor para ser nosso servo, para nos dar presente. Religião não é isso. Quando você pensar, né, no Marcinho, no pastor Marcinho, pensa que ele crê que não é o céu, não é Deus que precisa descer, mas é que a gente que precisa subir.
A gente aqui precisa buscar as coisas que são do alto. Pensar nas coisas do alto. Os valores do alto. A religião serve, entre aspas, não é para vir resolver o meu problema, mas a religião serve para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa do bem. Sim. O próprio termo, né? Religare. Religare. Ligar o homem. É nos religar a Deus. O Evangelho é para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente seja uma pessoa do bem. Jesus era uma pessoa do bem. Jesus era um camarada que as pessoas gostavam de estar perto dele. Rapaz, você falou. Então, assim, é para nos tornar uma pessoa amiga. Isso é maravilhoso. Isso que você falou aqui me abre agora um pensamento assim que realmente vai me impactar bastante sempre, tem me impactado muito. Aonde Jesus estava, tinham as multidões com ele. Sim. E aí, ele era uma pessoa acessível, sim, dócil, amável. E aí as pessoas se sentiam bem ao lado de Jesus. E aí vem o lado crítico, né? Uhum. Por que que hoje as pessoas não se sentem bem nos ambientes religiosos? Por que que os pecadores hoje, né, às vezes não querem ficar ao lado dos pastores? Por que que se sentem, né, arredios? Sim. A questão da consciência do pecado existe aí fora? Não sei, mas deveria existir, né? Pecado, salvação são discursos religiosos. Sim, porque a própria palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim, existia em Jesus e ainda assim existindo, as pessoas gostavam de estar perto dele. Não é o discurso acerca de santidade, não é o discurso acerca de salvação que afasta as pessoas, porque Jesus tinha esse discurso e os pecadores gostavam de estar perto dele. Eu me lembro agora, você falando aí, me veio à mente daquele momento em que Jesus, eles chegaram até ele e com a mulher que foi vista adulterando, creio que agarraram ela pelo cabelo, puxaram e levaram ela até Jesus, e Jesus estava lá escrevendo alguma coisa, e os homens chegaram para Jesus e falaram assim: olha, foi apanhada vista adulterando. E na lei falou Moisés que quem fosse apanhado em flagrante adultério teria que ser apedrejada, pena capital, pena de morte. Não somente a mulher, mas o homem também. O homem também. Mas Marcinho, aí tem muita gente que fala assim: caramba, pastor, o que Jesus estava escrevendo ali? O que eu percebo aqui, gente, é que, na realidade, Jesus não estava dando a mínima para aquilo. Porque ele estava, quando alguém fala alguma coisa e você está escrevendo, você não está prestando muita atenção. É uma interpretação boa. Uma interpretação interessante, que eu lendo aquilo ali, eu falei, legal. E Jesus estava ali, e mais uma vez perguntaram, e Jesus falou: olha, quem entre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, o pecado existe, né? Sim. Nós vivemos nessa situação ambiente do mundo hoje. E a igreja, aí por que eu falei a respeito de uma conscientização coletiva a respeito do estado do ser humano, né? Que ele precisa ser alertado a respeito disso. E a igreja, ela fala isso. Sim. Né? Ela anuncia isso. Sim. Quando eu digo que nós aqui devemos subir e transcender, tem a ver com isso. Tem a ver com santidade, tem a ver com a vida de valor, de ética, de moral, de uma vida de santidade. Mas não apenas o discurso. Sim, na prática. Tá. Na prática, com certeza. Então, sobre a identidade ainda, é um discurso assim da gente subir, da gente se tornar uma pessoa melhor. E se tornar uma pessoa melhor tem a ver com santidade, tem a ver também com não pecar, ainda que seja um discurso religioso. Sim. Mas sim, ter religião... Santidade nada mais é do que separação. O termo significa separação. Mas é mais amplo e mais profundo. Acho que muito mais profundo, né? Não uma separação no sentido de que você deve se separar das pessoas. Porque Jesus era santo, mas misturado com todo mundo. Você sabia, Luciano? Lógico, que você sabe quem sou eu para... Não, eu estou aprendendo aqui, gente. Eu estou aprendendo. Esse menino aqui é professor. Nada, deixa eu te falar uma coisa. Oi. No judaísmo, a lógica do judaísmo, você sabe que as leis judaicas, né, são leis assim que buscam muito essa santidade, né? Sim. Para da pureza e da contaminação.
Então, do homem se tornar puro e se santificar e se separar. As leis judaicas, né, uma das leis vai dizer que você não deve tocar num defunto, senão você se torna um impuro. Aquele que tocar num defunto fica impuro. Sim. E aí tem todo um ritual de purificação. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, era uma mulher que não podia, a mulher que estava com fluxo de sangue não podia sair na rua porque era tida como impura. Tinha que se isolar, né? Tinha que se isolar, ninguém podia tocar nela senão ficava impuro. Uma lei para se purificar. Ninguém podia tocar num leproso, porque se contaminava não só com a doença, mas também com a impureza, porque se achava que se ele está leproso é porque ele cometeu algum pecado e está pagando por isso. Tinha essa consciência também. Então, a lógica judaica é que a impureza, né, contamina a santidade, de que o impuro ele suja o puro. Em Jesus essa lógica muda. A santidade de Jesus não é uma santidade que se isola, mas é uma santidade que se mistura, que toca e que torna as pessoas santas. Por isso que Jesus purifica, né? Por isso que Jesus tocou no defunto. E ao invés dele ficar contaminado, o defunto ressuscitou. Por isso que Jesus toca no leproso e ele não fica leproso. A mulher do fluxo. Mas o leproso é curado. Né? Ele toca, né? Ou a mulher de fluxo toca nele e ele não fica impuro, mas ela é curada. Então a santidade da igreja hoje, a gente precisa crer nessa santidade, a gente precisa acreditar no poder transformador do Espírito Santo, que ao nos relacionarmos com os pecadores que nós achamos, né, entendemos que não são eles que irão nos contaminar, mas nós é que iremos santificá-los. E a nossa convivência com eles que irá transformá-los. Se a gente se isolar, se santificar nessa coisa religiosa, não há transformação. Dentro desse ambiente bacana, bonito aqui, de 4 paredes, né? De uma certa forma estamos aqui. E aí? Somos chamados para além disso daqui, né? Muito além, né? Acho que a igreja é chamar para fora. Para fora, uma congregação, né? Chamados para fora. O termo já diz tudo a respeito disso. Agora, Marcinho, nós poderíamos falar muita coisa aqui, mas às vezes o tempo vai passando, meu diretor olha para mim e ele sempre o tempo às vezes é curto e os assuntos também são polêmicos. São polêmicos, mas são muito pertinentes, muito legais mesmo. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos das mídias sociais. Você que está com a gente aqui, é o podcast do Luciano Cordinha de número 1. Tá gostando, Marcinho? Muito. Muito bom, né? Quer mandar alô para alguém? Mais uma vez, uma honra estar aqui. Quer mandar alô para alguém? Pessoal da igreja? Pessoal da minha igreja, da Betânia. Isso. Completa 4 anos agora, com a minha esposa, Cláudia. Parabéns! Dou valor. Marcinho, quanto tempo de casamento? Dia 28 de novembro, fazemos 23 anos. Estive lá. Foi? Estive lá. Então, casamento é bem. Família é tudo, né? Tudo. É tudo. Nosso porto seguro. Verdade. Enfim, você está falando para mim aí a respeito da igreja Betânia. Como ela começa aqui no carro? Começa no ano de 2017. Temos apenas 4 aninhos. Betânia é uma criança, um bebê de 4 anos. Tem muito a aprender com vocês. Eu que tenho que aprender com vocês. Betânia nasceu no ano de 2017. O Evangelho de João fala que aquele que é nascido do Espírito, né, é como um vento, né, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E nesses mistérios, nesses caminhos do Senhor, né, na nossa vida, esse vento, né, do Espírito soprou sobre a minha vida, e em 2017 a igreja Betânia começou aqui no Carmo. Ela já existe no Rio de Janeiro, pastor Sérgio, meu cunhado, já está há bastante tempo lá no Rio, com a igreja Betânia, me fez o convite para começar o trabalho aqui no Carmo, e no ano de 2017 começamos ali na casa do nosso irmão Roger e Flávia, no porão da casa deles, no salão da casa embaixo. Começamos a nos reunir e logo o Senhor foi enviando pessoas, nós fomos nos unindo nesse projeto e aí já alugamos um espaço. Logo depois também já estamos agora num novo espaço, num galpão, você já esteve lá, reformado, ali na rua Ubelar, 469. Temos 4 anos e 2 anos de pandemia, né, pastor Luciano? Rapaz, que desafio, Que hein? desafio, né? Que desafio, gente. Principalmente para pastores e igrejas novas, como a Igreja Betânia, nós sofremos muito. Foi um baque muito grande para nós, perdemos ovelhas,
a pandemia, queridas, um baque muito grande para nós, pessoas que nós amávamos e que a Covid levou. E não somente isso, o isolamento, né, social trouxe muito prejuízo para nós, prejuízo emocional, espiritual, desânimo, e que mesmo agora, a gente já, né, praticamente aí pós-pandemia, ainda não acabou, a gente está nesse período pós-pandemia, a gente ainda colhe muita coisa ainda da pandemia. Sim. Que para nós que estamos começando o trabalho foi um baque muito forte. Sim. Mas 4 anos. 4 anos. Mas estamos vencendo. Sim. Com dificuldade, mas com fé, com perseverança, acreditando, né, no Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. A gente acredita no poder transformador do Evangelho, a graça no poder especial da graça de Jesus na vida das pessoas, que tem essa capacidade de não apenas, essa transformação não é uma transformação religiosa apenas da fé, mas uma transformação concreta na vida das pessoas. O Evangelho transforma as pessoas. Eu percebo muito aqui o seu cuidado em tentar mostrar para as pessoas que não é apenas a religião. Sim. É muito interessante isso. Você tenta, no seu discurso, mostrar para as pessoas que o Evangelho é muito mais que uma religião. É muito mais do que isso. A Betânia é muito mais do que uma religião? Olha só, não quero ser pretencioso, pelo amor de Deus, né? Longe todo o espírito de soberba, de pretensão. Mas não a igreja Betânia, o Evangelho é a superação da religião. O Evangelho não é religião. Não é religião nesse sentido? O Evangelho supera. Muito. Porque o Evangelho vai tratar da vida inteira da pessoa, né? Não vai falar apenas da questão ritual de dentro de um templo, mas vai falar da vida. A igreja, na religião, é um templo. A igreja no Evangelho é a vida da pessoa. A nossa igreja é a nossa vida. É uma vida de transformação. É como eu me comporto quando vou ao banco, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, dentro da minha casa. Agora, você tocou no... A gente vai conversando aqui, os assuntos vão aparecendo. Né? Os assuntos vão aparecendo e o tempo daqui a pouco... É porque é bom conversar com você. Rapaz, mas assim, nós moramos numa cidade... Wesley, Carmo tem quantos mil habitantes? 19 mil. Cerca de 19, né? 19 mil habitantes. É um desafio da testemunha em Carmo? Principalmente para nós dois, né? Que somos filhos da terra. Pois né? Rapaz. Porque aí é o Luciano, filho do Oséias. Da padaria. É o Marcinho, filho da Guguta. A própria palavra Guguta. Um abraço para a dona Guguta, para os seus irmãos também. A palavra fala que o profeta não tem valor. Eu iria falar isso agora há pouco. Para nós, eu acho que é mais desafiador. Pois é. Para mim, para o Luciano, é muito desafiador. Já até falei com Deus várias vezes. Falei, Senhor, é aqui no Carmo que o Senhor me quer. Graças a Deus, hoje eu tenho um trabalho também em mídia, né, que é na Rádio Juventude. Quero mandar um abraço para os meus diretores, para os meus amigos da Rádio Juventude FM, o meu querido gerente Alan Caetano, também lá o irmão Valber Pereira, o pastor Valber, que é o presidente, o Milton, que é o meu produtor e apresentador, Milton Carvalho, para todos os amigos da Rádio Juventude. Vou receber alguns colegas aqui também, inclusive o Raoni. Não. Mas enfim, é complicado isso, porque a própria palavra fala que sim, né? Essa questão de nós morarmos numa cidade pequena, né? A gente tem que ser filho da terra. Filho da terra. Mas eu entendo também que aonde nós estamos ali é a expressão do nosso chamado. Deus nos plantou aqui, né? Então nós estamos aqui. Ele te plantou aqui, mas eu vejo você também voando para outros lugares aí no Brasil. Verdade. Não é verdade? Amazonas. No Amazonas. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tô até com a camisa hoje aqui. Fala pra gente dessa camisa aí. Alusão aí ao trabalho indígena que a gente faz lá no Amazonas. Tem alguma tribo específica assim que você trabalhou que vem? Etnia Sateré Maué. Etnia Sateré Maué. Gostei. Tem uma Tupi Guarani isso? Não, é uma raiz, né? Na verdade, mas é uma etnia bem específica, Sateré Maué, da região de Maués do Amazonas. Tudo começou também, tem a ver no ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano que mudou a minha história, mudou a minha vida. 2017 foi um marco, porque foi o ano que eu fiz a primeira viagem missionária, foi o ano que nasceu a Igreja Betânia. Então 2017 foi um divisor de águas na minha vida.
Foi um ano também que eu perdi meu pai. Sim. Então foi um ano assim, muito desafiador para mim, de início de tempos desafiadores. Mas esse trabalho missionário nasceu no final do curso teológico, onde nós reunimos alguns amigos para fazer essa viagem missionária ao Amazonas. E quando eu cheguei lá, eu fui impactado e recebi no coração o desafio de Deus para estar voltando lá todos os anos. Um break rapidinho, já voltaremos. Muito bem, gente, voltamos aqui para mais um bloco do podcast do Luciano Corguinha, de número 1, recebendo hoje meu apóstolo. Você até riu, né? Não, o apóstolo é você. Não, é você que é o apóstolo, meu bispo. A gente sempre brinca um com o outro assim, né? A gente tem essa intimidade. Na área militar tem, como é que chama? A divisa. A divisa, né? Uhum. Você é general. Que isso? Pode ser assim pela experiência. Eu posso até... Eu cheguei agora. Nada, você já tem um tempo aí. Você já milita há um tempo nesse trabalho árduo, que é o trabalho de pastorear. Ô Marcinho, antes, nós estávamos falando a respeito da sua primeira viagem missionária ao Amazonas. Isso se deu no ano de 2017. Você falou que foi um ano divisor de águas na sua vida. Explica melhor pra gente. Formação teológica, né? O término da minha formação teológica, viagem ao Amazonas, o início do pastoreio aqui em Carmo, na Igreja Betânia. E como eu estava te falando, nós fomos ao Amazonas pela primeira vez em 2017. Ao chegar lá, me identifiquei, senti meu coração ali queimar por aquele local. E eu fui desafiado a voltar. Deus me desafiou a voltar. E engraçado, Luciano, que a princípio eu disse assim, não, eu vou voltar de 2 em 2 anos, é muito longe, dispendioso, mas aí o chamado foi tão forte que a gente começou de 2 em 2, de ano em ano, já fui até de 6 em 6 meses, mas o fato é que de ano em ano a gente faz uma viagem missionária, de 20, 25 dias, é uma viagem missionária e também de caráter humanitário, social. A gente sempre leva profissionais na área de saúde para estar prestando algum atendimento médico, odontológico, a gente leva remédio, brinquedos, já fizemos obras sociais, de destinação correta de esgoto, nós já compramos até mesmo um transformador para poste de luz, para que a luz pudesse chegar a 4 residências. Uau, que legal! Então, assim, a questão da missão integral, né, que enxerga o homem na sua integralidade, como necessidades físicas, emocionais e espirituais. É aquilo que Jesus fez quando ele dá pão para as pessoas e peixe, né? É isso aí. Ele faz acontecer a multiplicação e a multiplicação. E a gente chegou lá. Desculpa, te cortei. Não cortou não, vai lá. A gente chegou lá e assim, eu não sabia nem para onde ir, o que fazer. E eu orei assim, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa comigo aqui, o Senhor vai abrindo o caminho, o Senhor vai na frente, vai me mostrando as pessoas. E Deus foi fazendo isso. Aquela realidade lá, ela te impactou muito, mexeu muito com você? Eu sou outra pessoa. Até no ministério? Também, outra pessoa. Porque você começa a ter contato com pessoas muito simples e muito realizadas com aquilo que elas têm. Aquilo que ela tem. Igrejas muito simples e pessoas que estão satisfeitíssimas com aquilo que têm. E às vezes você vem aqui para o Rio de Janeiro, né, para a nossa realidade, as pessoas chegam na igreja, reclamam disso, reclamam daquilo, de coisas assim tão são os desafios, superficiais e que você não encontra lá. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Acho que toda pessoa, todo cristão ou ateu, para ser uma pessoa melhor, deveria fazer viagens missionárias ou dedicar um pouco da sua vida a esse trabalho humanitário ou missionário, de sair e dedicar a sua vida um pouco ao outro. Eu creio muito nisso, de que a gente pode parar um pouco a nossa vida, parar de pensar um pouco nos nossos problemas e dedicar um pouco da nossa vida ao outro. E é isso que a missão faz. Deus nos deu um nome, é Missão AME,
Amor, misericórdia e esperança. Missão AME. A de amor, M de misericórdia e E de esperança. Aos povos ribeirinhos e indígenas. Então a gente hoje tem um trabalho missionário humanitário com os povos ribeirinhos e indígenas do Amazonas. O senhor falou, ide, vão e preguem o meu evangelho a todos. Sim. Né? E eu gosto de se assemelhar esse trabalho missionário aqui, o milagre dos pães e dos peixes que você falou aqui. Jesus manda as pessoas se assentarem, se organizarem, né? E aí eu vislumbro a cena, as pessoas sentadas, organizadas em filas, umas atrás das outras, né? 5 mil pessoas organizadas em fila, e o sexto passou da primeira fila e foi para a segunda fila e foi para a terceira até chegar na última fila. Você já imaginou se os da primeira fila não liberassem o sexto? As pessoas da última fila ficariam com fome. Quem mora nos grandes centros, nós somos as pessoas da primeira fila. A gente tem acesso a esse cesto, né? Que pode ser visto como a própria palavra de Deus, como alimento para nossas vidas. Então a gente tem acesso a essa palavra que é alimento espiritual a todo momento. A internet está aí. E os que estão lá, o ribeirinho, que são os últimos da fila, se nós não sairmos daqui para levar o cesto até eles serão famintos. O evangelho chega lá, a princípio, pelos missionários. Sim. Né? É o principal. A igreja faz um grande trabalho, um trabalho muito relevante e social no Amazonas, acho que em todo o Brasil. Você me apresentou um missionário de lá esses dias? Foi o Henrique. O Henrique veio passar um tempo aqui com a gente, ele é do Amazonas. Sim. É um povo muito assim, receptivo, hospitaleiro. Coração isso, aberto. Sofrido, mas feliz. É um povo assim que tem uma lição de vida para passar para a gente que vai lá. Você já está convidado, você sabe disso. Você já me chamou para ir várias vezes. Em junho do ano que vem, em 2022, a gente já está organizando para voltar, passarmos a 20, 25 dias. Vamos para a região do Sobrado, em Novo Airão. Ô Marcinho, de boa assim, você falou, vamos lá, enfim, já fui lá. E a grana para isso? De onde vem? Vem do Senhor, o dono do ouro e da prata. Totalmente. Luciano, é o Senhor que pastor, manda, né? É uma verdade que a gente às vezes precisa encarar. Às vezes a gente tem desculpa para as coisas. Porque quando a gente coloca como prioridade, a gente vai. A gente dá um jeito quando a gente quer. Né? Não existe falta de interesse, existe falta de prioridade. Eu coloquei uma prioridade na minha vida, eu já fiz 7 ou 8 viagens ao Amazonas que eu coloquei como prioridade. Por exemplo, eu vou em junho do ano que vem, eu já estou começando a me organizar de agora. O planejamento financeiro já está sendo feito. A igreja é uma igreja missionária. Sim. Nesse sentido. Até profeticamente, isso. Ela ainda não é completa ainda. Ainda falta. Ainda eu pregando, falando sobre isso, eu vejo ainda... Você tem oferta missionária lá? Você mantém missionário? A oferta que a gente mantém é simbólica, né? Até na pandemia foi cortada, não precisa nem eu esconder aqui, é uma verdade, por problemas financeiros foi cortada porque a gente não tinha condições. Estamos voltando a ofertar agora e de uma maneira simbólica, até porque a igreja é uma igreja pequena. Mas assim, nós não temos Deus que mantém, mas Ele toca no coração das pessoas. Sim. Eu não tenho problema nenhum, pastor, em falar a respeito de dinheiro na igreja, porque eu falo com os meus amigos, irmãos de ministério, né? Nessa igreja que eu pastorei, que é a Ibe Carmo, que Deus, ele usa pessoas. Não vem um anjo do céu com a mala de dinheiro e fala, Luciano, tá aqui para você pagar o aluguel. Né? Deus, ele usa pessoas. Sim. E pessoas com o coração aberto para a obra missionária. E eu creio que missões existem. Eu ouvia isso. 3 formas, né? Você vai, você contribui e você ora. Sim. Basicamente isso aí. É oração, indo, contribuindo e orando. São as 3 importantes, eu acho que as 3 caminham juntas. E quem ora não impede daquele que ora ofertar. Né? Eu estou orando. Está orando, mas também pode ofertar. E aquele que oferta também não é impedido de ir. Eu já oferto, mas também você pode ir. Às vezes o que acontece é que a gente assume um desses 3 papéis e se acomoda em um desses 3 papéis. Mas Jesus também nos chamou para os 3.
né? Orar, contribuir e ir. Até porque o ir de Jesus, né, o trabalho missionário pode se desenvolver em várias frentes. A gente pode ser missionário, por exemplo, aqui no Quilombo, a gente pode ser missionário... O Carmo é um campo missionário, né? O Carmo é um campo missionário. Tem muita gente aí. Então a gente pode ser um missionário na nossa cidade. Com certeza, tem muita gente sofrendo aqui, né? Uma das principais dores, uma das principais, não te cortando, mas já te cortando, uma das principais dores hoje são as dores da alma. Sim. A questão da depressão, síndrome do pânico, ansiedade, nós lidamos com isso. Eu, particularmente, como pastor, eu lido muito com isso. E outra coisa, o Evangelho responde. E de maneira assim, mais concreta, né? Fome, pobreza. Também tem. Problema social na nossa cidade. Pois é. E de que a igreja também é chamada para trabalhar junto com essas políticas públicas. A igreja também não pode achar que é papel do Estado, do governo, resolver problema social e que nós não somos também tocados a ajudar. Nos omitimos muito. Muito. Eu acho que nós temos que voltando lá no início, nós somos muito bons nas palavras, nos discursos, somos muito acostumados, forte no púlpito, somos fortes no púlpito, somos fortes na mídia, somos fortes mais fracos em missões, né? Pois é. Então eu acho que o grande desafio do Luciano Corguinha, do Márcio, de todos, vamos falar da gente, vamos deixar os outros. Vamos falar nós dois. Nós dois, se alguém quiser criticar, critica nós dois, tá? Você pode colocar nos comentários lá, sem problema nenhum, né? Eu recebi uma crítica de transmissão de uma palavra que eu fiz, enfim, tem problema nenhum não, a gente tá entre a gente. Nós aqui estamos falando de nós dois só, pronto. Acabou, entendeu? O papo é nosso, reto. Mas nós temos que fazer isso mesmo, né? Mostrar que a gente está entendendo que é tempo de mudar alguma coisa. Até porque eu acredito que a solução do mundo, do nosso país é a igreja. Não a igreja institucional, a instituição, mas a igreja do Senhor. Eu não acredito que a solução esteja em algum homem. Até porque o caráter missionário em alguma pessoa, messiânico em alguma pessoa é um problema. Mas você não acha que hoje também nós estamos assim muito encantados, esperamos que alguém vai ser esse que vai vir e vai solucionar todos os nossos problemas? O engraçado é que Jesus já veio, né? Se a gente olhar de uma forma assim mais até fundamentalista, né? Pré-tribulacionista, essas coisas, né? Essa interpretação vai dizer que aquele que aparecer com a solução é justamente o anticristo, né? Entendi. E aí, às vezes fica meio que... Sim. Assim, meio antagônico, né? Aparece alguém trazendo a solução, todo mundo, esse. Mas quem vai se aparecer algum homem com a solução é Jesus, né? Claro que nós temos que... Jesus vem do alto, né? É solução de Jesus. É claro que a Bíblia fala, meu querido pastor, que nós devemos orar pelas autoridades. Sim, né? Com certeza. Que são instituídas por Deus, nós temos que orar. Torcer para dar certo, né? Sim. Porque... E aí eu me lembro da palavra de Jeremias, orem pela paz. Jeremias 29, se eu não me engano, orem pela paz na cidade, porque havendo paz nela, tereis paz. Então a gente tem que orar. Lógico. Orar aqui pelo prefeito do Carmo, pelo governador do estado do Rio, pelo presidente Bolsonaro. Eu torço por ele e creio que, né, o Brasil crescendo, nós seremos abençoados também. Mas a solução está em Jesus, está no Evangelho. É porque o reino, a consumação do reino é lá, né? Não é aqui. Não, aqui não. Às vezes o problema nosso é que a gente quer fazer isso daqui o céu, né? Não que a gente deva também negar isso, não trabalhar para que haja paz, igual você está falando. A gente tem que trabalhar para isso, buscar mas perfeição nunca haverá. Eu acho que o erro é depositar em homem algum tipo de solução concreta e definitiva. Então, a igreja não tem que ser direita nem esquerda? Vamos dar uma pincelada aí. Com certeza, nenhuma nem outra. Eu falo isso no livro. Então a igreja não tem esse posicionamento? Não, ela pode ter, porque falar que não é política, eu acho que você já está se tomando partido. Já é uma questão...
Porque eu acredito no caráter profético da igreja. Ah, sim, está acima disso. Eu acho que a igreja, ela tem um caráter profético. A gente olha para o Antigo Testamento e vê qual era o papel do profeta. Ele anunciava a verdade e denunciava o pecado. Você vê que no período dos reis em Israel, né, começa o período dos reis com Saul, né, Saul, Davi, Salomão. Aí Deus começa a levantar os seus profetas. Para quê? Para denunciar o pecado do rei, o erro do rei. Lá em Isaías, capítulo 1 de Isaías, você já leu, você sabe. O profeta está falando e vai falar do sacerdote da igreja e do rei. Então, assim, o caráter profético da igreja, de uma igreja que é isenta em termos de como é que eu vou colocar? Ela está presente, ela é politizada, mas para denunciar o pecado, para anunciar o evangelho, não para fazer parte e tirar proveito. Senão ela perde a sua autoridade. Perde o caráter profético. O que eu vejo hoje é a igreja querendo tomar proveito da política e trazer benefícios para si. Ô Marcinho. Ela acabou o tempo. Não, peraí, olha só, gente, aqui não vai acabar nunca esse podcast. Primeiro, o podcast número 1 do Luciano Corguinha, ele não tem fim, porque eu tô com essa fera aqui, esse irmão nosso. Quem não conhece o Marcinho aqui no Carmo, já é hiper inteligente, é uma honra receber você aqui. É verdade. Né? Eu creio que esse podcast vai marcar, né? O pessoal está comentando, você pode comentar aqui, enfim, e dar sua opinião. Nós estamos, né, um bate-papo. Você pode discordar, sem problema nenhum, mas a gente vai voltar aqui para terminar esse assunto final. Pois e vai dar o que falar. Esse assunto vai dar o que falar. É porque a nossa bandeira é Jesus. É Jesus. Você pode discordar de muita coisa. Você pode até mesmo falar assim, olha, assim, você exagerou naquele ponto de vista, Luciano, mas de uma coisa você tem que concordar conosco, né? Nós estamos aqui defendendo Jesus e o Evangelho. Já volto para a gente encerrar. Pois gente, nós estamos aqui, podcast do Luciano Corguinha, podcast número 1, uma conversa muito agradável, muito sincera, muito franca, o nosso querido amigo pastor Márcio de Oliveira, amigo do Corguinha, por isso que ele está aqui. Só estamos amigos. Ser campeão. Estamos aqui com a produção e os trabalhos técnicos também estão sendo feitos por esse cara super gente boa, Wesley Muniz. E você pode contratá-lo pelo telefone 22988158897. Está passando aí nos créditos. Vou repetir, 22988158897. Ele trabalha com mídias sociais, está fazendo um trabalho aqui no carro sensacional. Você que é empresário, comerciante, procure esse fera aí que ele vai te ajudar, vai te dar um suporte super bacana. Mas Marcinho, caminhando para o final, quero te agradecer muito, cara. Muito. Pede desculpa a Cláudia por ter te falado. Prazer estar aqui. E falando sobre tudo, mas ficou muito assunto ainda para a gente conversar. Se você gostou, compartilha, pede que a gente volta no seu. Pois a gente pode orar para agradecer a Deus. Queria só terminar convidando todos os ouvintes aí, né? Esse podcast, que dia 6 e 7 agora, sábado e domingo, 4 anos da Igreja Betânia, a gente vai estar cultuando a Deus em ação de graça pelos 4 anos da Igreja. Quero convidar todos vocês que estão nos vendo e ouvindo para que possam estar com a gente lá. Sábado e domingo, dia 6, dia 7, às 19h30, a Igreja Betânia, na rua Ubelarque, em Carlos, 469. Eu acho que esse episódio vai ao ar agora no final de semana, não é isso? A gente está falando que sim, então está todo mundo convidado para estar contigo lá. Pois vamos orar. Eu quero também, rapidinho. Conta você que curte rádio, tem um trabalho na Juventude FM, programa Pense Nisso, de meia-noite a 1h. Vou te chamar também para você dar uma palavra, mas é gravado, né? Você vai meia-noite comigo para lá? Glória! De meia-noite a 1h da manhã, todos os dias em breve, começa com 1h agora. Estamos lá com meia hora, mas vai ser prolongado. Às 7 da manhã também tem um devocional, 5 minutos, palavra de Deus para a sua vida. E terça-feira à noite, aos sábados, tem um programa top chamado Tempo de Adorar. Já ouviu?
Mas já ouviu. Mas já ouviu, né, Wesley? Então, www.juventudefm.com.br no Dário e no seu carro também. Agradeço a Deus. Amém. Vamos agradecer. Senhor, te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Juntos, eu, pastor Luciano, nosso irmão Wesley aqui na produção. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de conversarmos coisas acerca do teu reino. Obrigado pela vida do pastor Luciano, pela vida do Wesley. Obrigado por esse podcast, que seja um canal, Deus, abençoado por ti, um canal de transmissão de notícias, de informações, mas também, e acima de tudo, a proclamação também do teu evangelho. Abençoa o teu servo que está à frente desse trabalho, que ele tenha muita bênção, muita alegria, que ele colha, Deus, do fruto desse trabalho. A tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois é o podcast do Luciano Corguinha de número 1. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter estado conosco, com essa fera, pastor Márcio de Oliveira. Aprendi muito com você hoje, tá? Gente, obrigado, tchau, fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo podcast com o Luciano Corguinha. Pessoal de casa, sejam todos bem-vindos. É o primeiro podcast do Luciano Corguinha, é o podcast de número 1. E hoje recebendo com muita alegria para esse primeiro podcast o meu amigo, meu irmão, assim, de tanto tempo, pastor Marcinho de Oliveira. Cara, super gente boa. Quem aqui do Carmo não conhece ele? Marcinho, seja bem-vindo, você é de casa, meu irmão. Luciano, permita-me chamar apenas às vezes só de Luciano, pastor Luciano. É uma referência na minha história cristã. Quando na minha conversão você estava presente, foi um dos meus discipuladores, né? Essa palavra que está tão em moda hoje aí. Luciano foi um dos meus discipuladores, pastor, amigo. Um prazer, uma honra estar aqui nesse primeiro podcast, Luciano. Poxa, que honra. Que legal. E estamos dando aí o pontapé inicial para esses momentos incríveis de conversa, de resenha, de bate-papo. Na realidade vai ser alguma coisa assim, bem descontraída, bem solta. Quando eu conversei com o Wesley, chamei ele para o projeto, nós sentamos e conversamos e chegamos a uma conclusão que o podcast nosso vai dar liberdade para o convidado expor as suas opiniões. E eu tenho certeza que vai dar muito certo, Luciano. Vai dar muito certo com você. Seu carisma, sua pessoa. Obrigado, já deu certo. Então, e esse camarada aqui é teólogo nato. Ele hoje está pastoreando uma igreja incrível aqui no Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Betânia. Mas para a gente começar aqui, realmente pelo começo, eu quero te apresentar, porque tem muita gente que talvez está nos acompanhando aqui e não te conhece, né? E vai ficar te conhecendo hoje através desse podcast nosso. Pai de Miguel e Mariana, casado com a minha irmã, minha amiga Cláudia Goulart. Você esteve no casamento. Estive no casamento. Flamenguista. Pois é, flamenguista, de coração. Como todos da sua família, né? Sim, sim. Enfim, família abençoada, vem de um berço muito tradicional aqui na cidade. E eu tenho a alegria, Luciano, de minha filha Mariana, meu filho Miguel 13, Mariana com 19. Mariana já aí tomando seus passos, né, já como responsável por si, né, pela sua história, fez uma grande escolha de ser missionária. Pois é. Está lá em Mato Grosso do Sul, hoje uma jocumeira, uma missionária da Jocum, e trouxe muita alegria e muito orgulho para nós. Então, muita preocupação também, mas muito orgulho. Um beijo para Mariana, com certeza ela vai acompanhar o nosso podcast, para todos lá, e que essa resenha chegue até ela e abençoe ela também. Amém. Tá bom? Amém. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado missionário, beleza? De repente hoje a gente
gente marca, a gente pode marcar Sim, a gente tem um trabalho muito legal no Amazonas, trabalho missionário no Amazonas, a gente faz viagens missionárias todos os anos ao Amazonas, e em uma dessas viagens foi que despertou aí o chamado da Mariana para missões. Muito legal, muito legal. Já vamos voltar nessa conversa dessa chama que arde no seu coração por missões, e a sua filha, a sua família acabou sendo alcançada por isso aí, né? Muito legal, muito bacana. Mas eu quero já assim apresentar para vocês um livro que eu amei o título desse livro aqui e é muito interessante. Terá a Igreja um futuro? Autoria do meu querido amigo Márcio de Oliveira, e ele fez uma dedicatória muito bonita para o Corguinha, ao amigo, pastor e discipulador. Um grande abraço do Marcinho. Que legal, querido, que legal. É um livro que realmente, só assim pelo título, já mexe com a gente. É interessante. Esse livro, Luciano, ele nasceu fruto do trabalho final do curso de teologia. O TCC, né? No último período, nós somos convocados a fazer o nosso TCC, nosso trabalho final de curso. E é uma pergunta: terá a igreja um futuro? Eu descobri nesses anos, Luciano, que eu tenho uma veia um pouco crítica, né? A capacidade até de autocriticar, de fazer uma autoanálise quanto à caminhada da igreja cristã. Mas, claro, o meu livro vai tratar principalmente do movimento evangélico brasileiro. Terá a igreja um futuro? Eu trato do movimento, principalmente do movimento evangélico brasileiro. Não é pretensão minha falar da igreja na sua totalidade, porque a igreja do Senhor tem essas muitas faces, né? Muitos movimentos. A gente fala do movimento evangélico brasileiro, a qual eu pertenço, a qual nós fazemos parte, e que nos interessa o crescimento da igreja e o futuro da igreja. E eu faço essa autocrítica. Na verdade, terá a igreja um futuro? E é uma pergunta, e aí você vai encontrar a resposta lendo o livro. E você vai perceber nas linhas do livro que a gente faz uma autocrítica, entendeu? E é também um retorno ao passado. Sim. A gente olha para o passado para tentar achar um futuro. Eu até separei um texto aqui que eu achei muito interessante, a gente pode trabalhar em cima dele, em cima do seu livro também, Atos capítulo 2, versos 46 ao 47, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Cair na graça do povo. É um desafio, né? Um desafio. Eu aprendi uma vez que a gente tem muito essa coisa de ganhar as pessoas para Jesus. O mundo evangélico, ele tem esse ardor missionário da evangelização, de ganhar as pessoas para Jesus. Jesus fez um convite, uma convocação ao seu povo, e de pregar o evangelho. Então nós temos essa convocação da parte do nosso Senhor, e a gente tem esse ardor missionário de levar Jesus às pessoas. E aí eu aprendi uma vez com um pastor de que antes que a gente ganhe a pessoa para Jesus, a gente precisa ganhar a pessoa para a gente. Sim. O cair na graça é você ser essa pessoa que tenha essa penetração na vida da pessoa, que você conquiste a pessoa, que ela tenha confiança em você, tenha confiança na igreja, confiança naquilo que você prega. Passa por dar testemunho, passa por viver aquilo que a gente prega. O cair na graça é você ganhar essa pessoa primeiro para você e depois ganhar para Cristo. É um desafio enorme, né? Nós conseguirmos alcançar o coração dessas pessoas. Isso aí, a palavra e a igreja evangélica brasileira, segundo aquilo que você mesmo falou comigo agora há pouco, são palavras do Marcinho, não são palavras do Luciano, que você tem isso, de ser um pouco crítico, né? De olhar para dentro da igreja, porque nós pertencemos à igreja. Sim. Nós somos o corpo de Cristo. Sim. Não é verdade? Então nós podemos. Sim. Nós podemos. Enfim, e como você vê esse momento atual da igreja evangélica brasileira, em que
E será que nós estamos conseguindo alcançar realmente o coração das pessoas como nós alcançávamos no passado? Estamos caindo na graça do povo ou não? Será que o nosso discurso não está, talvez, sofrendo alguma interferência por um motivo, quem sabe, político, uma instrumentação política de um grupo que quer falar em nome de todos os evangélicos? Na realidade, na igreja evangélica não existe isso, concorda comigo? Sim. Não existe uma figura que fala por todos nós. Sim. Só Cristo. Até porque são muitos movimentos, né? Uhum. Muitos movimentos, muitas representações, divergências nas doutrinas. Existe um que nos une, que é Jesus, sim, mas existem diferenças nas próprias doutrinas, do modo como enxergar, né, a religião, a própria fé. Então, nós não temos um representante que possa dizer que representa a todos. Acho sim, que isso que é a sua colocação. Realmente, mas você me perguntou acerca, né, da realidade, né, da nossa religião, do nosso movimento evangélico brasileiro, que eu vejo aqui no livro com crítica. Eu faço justamente essa autoanálise no momento atual que nós estamos vivendo. Sim. Eu enxergo com preocupação, porque quando eu volto, né, no livro, quando eu volto ao passado e tento comparar e resgatar aos valores, até mesmo que você acabou de ler, de Atos, a gente percebe uma distância, né, uma distância real da igreja primitiva com a igreja evangélica brasileira. Sim. Há um abismo entre nós. Claro que existem princípios e valores na nossa fé que sim, são inegociáveis. Sim. Nós não estamos tratando disso. Sim, sim. Nós não estamos tratando de questões doutrinárias, de princípios e valores que nós não negociamos, não está em cima da mesa esse assunto. Mas sim, esse olhar para dentro de nós mesmos, e às vezes eu faço isso comigo mesmo. E é muito interessante. E é bom. É muito bom. Eu acho que nos falta muito isso. Sim, porque a igreja evangélica, ela tem esse caráter protestante, né? Somos protestantes. Sim, já faz parte do nosso DNA, né? Protestar, criticar, né? Comemoramos agora a nossa reforma. 504 anos da reforma de Lutero, um ato protestante de crítica, uma autocrítica, né? O movimento da reforma foi um movimento de crítica, então isso faz parte do nosso DNA, essa crítica. Mas é muito fácil apontar os erros, né? É um desafio e uma coragem apontar os próprios erros. Você disse aí com muita propriedade, mas nós temos sim, acho que o nosso defeito, talvez, Luciano, seja comportamental. Nós somos muito fortes nas palavras, nos discursos, sim, né? Somos muito bons. Pregamos na muito retórica, bem. Somos maravilhosos. Mas na prática, às vezes, nos falta. Nos falta essa proximidade com que Atos nos mostrou, que a igreja primitiva nos deu como exemplo de igreja. O movimento evangélico brasileiro está a anos-luz de distância daquilo que foi um dia a igreja do Senhor. A gente precisa também entender que igreja do Senhor Jesus, e aí a herança também de Lutero, a igreja do Senhor, uma coisa é a instituição, a igreja. Uma coisa é a instituição, outra coisa é o corpo de Cristo. Né? Nós acharmos que a nossa instituição, que a Igreja Betânia ou qualquer outra denominação, ela e somente ela, a Igreja do Senhor, a gente está diminuindo muito aquilo que é o corpo de Cristo. Né? Lutero foi enfático ao dizer acerca de que existem, que a Igreja, que existem ovelhas do rebanho que até mesmo não pertenciam à Igreja, que Deus tinha ovelhas a qual a Igreja não tinha. Um discurso muito à frente do seu tempo, e que até hoje nos desafia, dessa questão da salvação para além das portas da nossa igreja, a salvação para além das nossas convicções doutrinárias. Então, uma coisa é a instituição, outra coisa é o corpo de Jesus, é a igreja do Senhor. Quando Jesus olha para o Carmo, ele não enxerga a igreja A ou a igreja B, ele vê a sua igreja. Então, assim, é ter essa coragem, essa capacidade de entender
o movimento religioso cristão, o Evangelho de Jesus, como um movimento para além das quatro paredes, para além das suas convicções doutrinárias, e enxergar a igreja como sendo maior até mesmo do que aquilo que você entende. Gostei muito disso. A igreja é maior do que tudo isso que a gente até mesmo está colocando aqui sobre a mesa. Quem pensou a igreja foi o próprio Cristo. Foi. A igreja é dele, né? É dele. Não Ele é do Luciano, Senhor da igreja, não é do pastor Marcinho, enfim. Nós não somos empresários da fé. Amém. Não é verdade? Nós não somos comerciantes da fé. Nós estamos aqui representando a igreja e é um desafio imenso. A cada dia, eu me lembro que quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, eu fiquei uma semana sem dormir, logo depois que eu recebi o reconhecimento, né, a consagratória, a unção com óleo ali, porque eu entendi o peso do meu chamado e o compromisso, né, o comprometimento que eu deveria ter com isso. Enfim, a responsabilidade. Não é algo que está, que para mim foi oferecido numa feira livre, numa quitanda, num lugar que eu fui lá, não quero uma credencial, quero ser pastor. Você é pastor há quanto tempo? Pastor, fui consagrado pela Igreja Betânia há 4 anos. Você veio da Metodista, né? Isso, tive uma experiência anterior na Igreja Metodista como um missionário designado, como um pastor missionário, 2 anos em Cantagalo, e depois vim para o Carmo como pastor da Igreja Betânia. Tá, estamos falando aqui para muita gente... 6 anos de experiência pastoral. 6 anos de experiência pastoral aqui em Carmo. Em Cantagalo e 4 anos em Carmo. 4 anos em Carmo, completando agora 4 anos em Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Betânia. O Carmo, para você é um desafio pastoral? Sim, até porque pelo modo como eu enxergo o Evangelho, né? Eu falo isso no livro também. A minha fé, às vezes, eu vejo como um ponto, eu digo sempre isso, um ponto fora da curva daquilo que é pregado na sua grande maioria, né, do discurso que é feito hoje no Brasil. Aquilo que eu acredito é um ponto fora da curva, é um pouco diferente. Eu tenho algumas convicções de fé que eu acredito que é a mesma sua. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, porque a gente caminha junto, a gente tem um pensamento semelhante, parecido muito sobre isso, do que a maioria dos grandes movimentos evangélicos brasileiros. Então, assim, é um desafio muito grande, porque você pensar a fé diferente do que a grande maioria dos seus colegas pensam é um desafio muito grande. E parece que às vezes você está remando contra a maré. Agora, eles têm o chamado deles, enfim, estão trazendo, ou levando o evangelho em cima daquilo a minha verdade. Que eles, estão... É a minha verdade. Sim. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu enxergo. E é aquilo que você se encontrou dentro do seu chamado, né? É a minha lente, são os meus óculos, né? É aquilo que eu enxergo, porque a Bíblia tem isso. Você lê a Bíblia e você tem a sua interpretação, e você interpreta como? A partir daquilo que você crê, da sua realidade, da sua história. Então, eu vou ler a Bíblia e vou enxergar o texto bíblico, a minha interpretação vai ser a partir das minhas convicções. E aí, não necessariamente, por ser interpretação, por lidar com convicções, vai ter interpretações diferentes. Respeito todas elas, mas a gente precisa ter convicção de que a gente tem a nossa. Isso passa por identidade, né? Você ter uma identidade formada. É muito interessante, Marcinho, não te cortando, porque eu não estou aqui para te cortar de forma nenhuma. Mas só para fazer um adendo aqui, quando eu participo das minhas reuniões ministeriais e também da Convenção Batista Nacional, da Igreja Batista, uma das coisas que eles falam muito lá é a respeito da nossa identidade, no nosso caso a identidade batista e a identidade evangélica. Mas a questão da identidade, ela tem que ser algo bem latente em nós, bem assim, quando alguém olhar para a gente entender, né, a nossa linha realmente, para que nós estamos aqui, por que eu estou hoje no Ministério Pastoral, qual é o que me identifica? Quando as pessoas pensam Luciano Corguinha, o que vem em mente na cabeça delas? Mas já você vai me responder. Lembrando que nós estamos aqui no primeiro episódio, Marcinho, do podcast do Corguinha. Com muita alegria nós estamos aqui também sendo abençoados e patrocinados pelo meu querido cinegrafista, também o meu produtor, o Léo Muniz. Já estamos de volta.
Podcast do Luciano Corguinha, que coisa boa estarmos juntos aqui pelas mídias sociais para esse momento de resenha, de palavra. É muito legal podermos receber pessoas incríveis como meu amigo Marcinho, porque o Marcinho é um cara, além de ser muito gente boa, um baita pastor, e também deixa a gente à vontade para... Eu estou à vontade aqui, Luciano. Para a gente perguntar realmente aquilo que é relevante para as pessoas. E eu estou aprendendo muito com você, tá? Aprendendo muita coisa. Você gosta de podcast? Gosto. Bacana, né? Bacana. Veio para ficar, né? Veio para ficar. E nós faremos bastante aqui, vamos fazer aqui com outros assuntos também, vamos falar sobre esporte, saúde, educação, enfim. E também fé, né? Com certeza. Bom, antes do Blake, eu havia falado para você a respeito da identidade. Identidade. O que você tem a falar sobre isso? Você falou, né, quando as pessoas olham para o Luciano... Isso, olham para o Marcinho, para a igreja. Convidadas, né? Isso. O que vem à mente, ou o que precisa vir à mente. Eu acredito, Luciano, que religião, eu ouvi há pouco tempo e é uma coisa que eu já acreditava. Vários outros pastores dizem isso. Que a religião, que a fé, não é você trazer Deus para o nosso plano e querer e desejar que Deus venha resolver os nossos problemas. É um Deus que está a nosso serviço para resolver os nossos dilemas, de um Deus que vem para solucionar as nossas dificuldades. Não é que Deus precisa descer e deixar de ser Senhor para ser nosso servo, para nos dar presente. Religião não é isso. Quando você pensar, né, no Marcinho, no pastor Marcinho, pensa que ele crê que não é o céu, não é Deus que precisa descer, mas é que a gente que precisa subir. A gente é que precisa buscar as coisas que são do alto. Pensar nas coisas do alto. Os valores do alto. Sim. A religião serve, entre aspas, não é para vir resolver o meu problema, mas a religião serve para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa do bem. Sim. O próprio termo, né? Religare. Ligar o homem. É nos religar a Deus. O Evangelho é para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente seja uma pessoa do bem. Jesus era uma pessoa do bem. Jesus era um camarada que as pessoas gostavam de estar perto dele. Rapaz, você falou. Então, assim, é para nos tornar uma pessoa amiga. Isso é maravilhoso. Isso que você falou aqui me abre agora um pensamento assim que realmente vai me impactar bastante sempre, tem me impactado muito. Aonde Jesus estava, tinham as multidões com ele. Sim. E aí, ele era uma pessoa acessível, sim, dócil, amável. E aí as pessoas se sentiam bem ao lado de Jesus. E aí vem o lado crítico, né? Uhum. Por que hoje as pessoas não se sentem bem nos ambientes religiosos? Por que os pecadores hoje, né, às vezes não querem ficar ao lado dos pastores? Por que se sentem, né, arredios? Sim. A questão da consciência do pecado existe aí fora? Não sei, mas deveria existir, né? Pecado, salvação são discursos religiosos. Sim, porque a própria palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim, existia em Jesus e ainda assim existindo, as pessoas gostavam de estar perto dele. Não é o discurso acerca de santidade, não é o discurso acerca de salvação que afasta as pessoas, porque Jesus tinha esse discurso e os pecadores gostavam de estar perto dele. Eu me lembro agora, você falando aí, me veio à mente daquele momento em que Jesus, eles chegaram até ele e com uma mulher que foi vista adulterando. Creio que agarraram ela pelo cabelo, puxaram e levaram ela até Jesus. E Jesus estava lá, escrevendo alguma coisa. E os homens chegaram para Jesus e falaram assim, olha, foi apanhada vista adulterando. E na lei, falou Moisés que quem fosse apanhada em flagrante adultério, teria que ser apedrejada. Pena capital, pena de morte. Não somente a mulher, mas o homem também. Mas Marcinho, aí tem muita gente que fala assim, caramba, pastor,
O que Jesus estava escrevendo ali? O que eu percebo aqui, gente, é que, na realidade, Jesus não estava dando a mínima para aquilo. Porque ele estava, quando alguém fala alguma coisa e você está escrevendo... Você não está prestando muita atenção. É uma interpretação boa. Uma interpretação interessante, que eu lendo aquilo ali, eu falei, legal. E Jesus estava ali, e mais uma vez perguntaram, e Jesus falou, olha, quem entre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, o pecado existe, né? Sim. Nós vivemos nessa situação ambiente do mundo hoje. E a igreja, aí por que eu falei a respeito de uma conscientização coletiva a respeito do estado do ser humano, né? Que ele precisa ser alertado a respeito disso. E a igreja, ela fala isso. Sim. Né? Ela anuncia isso. Sim. Quando eu digo que nós é que devemos subir e transcender, tem a ver com isso. Tem a ver com santidade, tem a ver com a vida de valor, de ética, de moral, de uma vida de santidade. Mas não apenas o discurso. Sim, na prática. Tá. Na prática, com certeza. Então, sobre a identidade ainda, é um discurso assim da gente subir, da gente se tornar uma pessoa melhor. E se tornar uma pessoa melhor tem a ver com santidade, tem a ver também com não pecar, ainda que seja um discurso religioso. Sim. Mas sim, ter religião... Santidade nada mais é do que separação. O termo significa separação. Mas é mais amplo e mais profundo. Acho que muito mais profundo, né? Não uma separação no sentido de que você deve se separar das pessoas. Porque Jesus era santo, mas misturado com todo mundo. Você sabia, Luciano? Lógico que você sabe quem sou eu para... Não, eu estou aprendendo aqui, gente, eu estou aprendendo. Esse menino aqui é professor. Nada, deixa eu te falar uma coisa. Oi. No judaísmo, a lógica do judaísmo, você sabe que as leis judaicas, né, são leis assim, que buscam muito essa santidade, né? Sim. Fala da pureza e da contaminação. Então, do homem se tornar puro e se santificar e se separar. As leis judaicas, né, uma das leis vai dizer que você não deve tocar num defunto, senão você se torna um impuro. Aquele que tocar num defunto fica impuro. Sim. E aí tem todo um ritual de purificação. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, era uma mulher que não podia, a mulher que estava com fluxo de sangue não podia sair na rua porque era tida como impura. Tinha que se isolar, né? Tinha que se isolar, ninguém podia tocar nela senão ficava impuro. Uma lei para se purificar. Ninguém podia tocar num leproso, porque se contaminava não só com a doença, mas também com a impureza, porque se achava que se ele está leproso é porque ele cometeu algum pecado e está pagando por isso. Tinha essa consciência também. Então, a lógica judaica é que a impureza, né, contamina a santidade, de que o impuro, ele suja o puro. Em Jesus essa lógica muda. A santidade de Jesus não é uma santidade que se isola, mas é uma santidade que se mistura, que toca e que torna as pessoas santas. Por isso que Jesus purifica, né? Por isso que Jesus tocou no defunto. E ao invés dele ficar contaminado, o defunto ressuscitou. Por isso que Jesus toca no leproso e ele não fica leproso. A mulher do fluxo. Mas o leproso é curado. Né? Ele toca, né? Ou a mulher de fluxo toca nele e ele não fica impuro, mas ela é curada. Então a santidade da igreja hoje, a gente precisa crer nessa santidade, a gente precisa acreditar no poder transformador do Espírito Santo, que ao nos relacionarmos com os pecadores que nós achamos que, né, entendemos que são, não são eles que irão nos contaminar, mas nós é que iremos santificá-los. E a nossa convivência com eles que irá transformá-los. Se a gente se isolar, se santificar nessa coisa religiosa, não há transformação. Dentro desse ambiente bacana, bonito aqui, de 4 paredes, né? De uma certa forma, estamos aqui. E aí? Somos chamados para além disso daqui, né? Muito além, né? Acho que a igreja é chamar para fora, para fora, uma congregação, né? Chamados para fora. A própria termo já diz tudo a respeito disso. Agora, ô Marcinho, nós poderíamos falar muita coisa aqui, mas às vezes o tempo vai passando, meu diretor olha para mim e ele sempre o tempo às vezes é curto e os assuntos também são polêmicos. São polêmicos, mas são muito pertinentes, muito legais mesmo. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos das mídias sociais. Você que está com a gente aqui é o podcast do Luciano Corguinha de número 1. Tá gostando, Marcinho?
Muito. Muito bom, né? Quer mandar alô para alguém? Mais uma vez, uma honra estar aqui. Quer mandar alô para alguém? Pessoal da igreja? Pessoal da minha igreja, da Betânia. Isso. Completa 4 anos agora, para minha esposa, Cláudia. Isso aí, parabéns! Dou valor. Ô, Marcinho, quanto tempo de casamento? Dia 28 de novembro, fazemos 23 anos. Estive lá. Foi? Esteve lá. Então, casamento é bem. Família é tudo, né? Tudo. É tudo. Nosso família, porto seguro. Verdade. Enfim, você está falando para mim aí a respeito da igreja Betânia. Como ela começa aqui no carro? Começa no ano de 2017. Temos apenas 4 aninhos. Betânia é uma criança, um bebê de 4 anos. Tem muito a aprender com vocês. Eu que tenho que aprender com você. Betânia nasceu no ano de 2017. O Evangelho de João fala que aquele que é nascido do Espírito, né, é como um vento, né, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E nesses mistérios, nesses caminhos do Senhor, né, na nossa vida, esse vento, né, do Espírito soprou sobre a minha vida. E em 2017 a igreja Betânia começou aqui no Carmo. Ela já existe no Rio de Janeiro, pastor Sérgio, meu cunhado, já está há bastante tempo lá no Rio, com a igreja Betânia, me fez o convite para começar o trabalho aqui no Carmo. E no ano de 2017 começamos ali na casa do nosso irmão Roger e Flávia, no porão da casa deles, no salão da casa embaixo. Começamos a nos reunir. E logo o Senhor foi enviando pessoas, nós fomos nos unindo nesse projeto, e aí já alugamos um espaço. Logo depois também já estamos agora num novo espaço, num galpão, você já esteve lá, reformado, muito ali bonito, na rua Ubelar, 469. Temos 4 anos e 2 anos de pandemia, né, pastor Luciano? Rapaz, que desafio, Que desafio, né? Que desafio, gente. Principalmente para pastores e igrejas novas, como a igreja Betânia, nós sofremos muito. Foi um baque muito grande para nós, perdemos ovelhas, a pandemia, queridas, um baque muito grande para nós, pessoas que nós amávamos e que a Covid levou. E não somente isso, o isolamento, né, social trouxe muito prejuízo para nós, prejuízo emocional, espiritual, desânimo, e que mesmo agora, a gente já, né, praticamente aí pós-pandemia, ainda não acabou, a gente está nesse período pós-pandemia, a gente ainda colhe muita coisa ainda da pandemia. Sim. Que para nós que estamos começando o trabalho foi um baque muito forte. Sim. Mas 4 anos. 4 anos. Mas estamos vencendo. Sim. Com dificuldade, mas com fé, com perseverança, acreditando, né, no Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. A gente acredita no poder transformador do Evangelho, a graça, no poder da graça de Jesus na vida das pessoas, que tem essa capacidade de não apenas, essa transformação não é uma transformação religiosa apenas da fé, mas uma transformação concreta na vida das pessoas. O Evangelho transforma as pessoas. Eu percebo muito aqui o seu cuidado em tentar mostrar para as pessoas que não é apenas a religião. Sim. É muito interessante isso. Você tenta, com o seu discurso, mostrar para as pessoas que o Evangelho é muito mais que uma religião. É muito mais do que isso. A Betânia é muito mais do que uma religião? Olha só, não quero ser pretencioso, pelo amor de Deus, né? Longe todo o espírito de soberba, de despretensão. Mas não a igreja Betânia, o Evangelho é a superação da religião. O Evangelho não é religião. Não é religião nesse sentido? O Evangelho supera. Supera muito. Porque o Evangelho vai tratar da vida inteira da pessoa, né? Não vai falar apenas da questão ritual de dentro de um templo, mas vai falar da vida. A igreja, na religião, é um templo. A igreja, no Evangelho, é a vida da pessoa. A nossa igreja é a nossa vida. É uma vida de transformação. É como eu me comporto quando vou ao banco, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, dentro da minha casa. Agora, você tocou no... A gente vai conversando aqui, os assuntos vão aparecendo. Surgindo, né? Os assuntos vão aparecendo e o tempo, daqui a pouco... É porque é bom conversar com você, Rapaz, Luciano. Mas assim, nós moramos numa cidade... Wesley, Carmo tem quantos mil habitantes? 19? 19 mil. Cerca de 19, né? 19 mil habitantes.
É um desafio da Testemunha em Carmo? Principalmente para nós dois, né? Que somos filhos da terra. Pois né? é, rapaz. Porque aí é o Luciano, filho do Oséias. É o da padaria. É o Marcinho, filho da Guguta. A própria palavra Guguta. Um abraço para a dona Guguta, para os seus irmãos também. A palavra fala que o profeta não tem valor. Eu iria falar isso agora há pouco. Para nós, eu acho que é mais desafiador. Pois é. Para mim, para o Luciano, é muito desafiador. Já até falei com Deus várias vezes. Falei, Senhor, é aqui no Carmo que o Senhor me quer. Graças a Deus, hoje eu tenho um trabalho também em mídia, né, que é na Rádio Juventude. Quero mandar um abraço para os meus diretores, para os meus amigos da Rádio Juventude FM, o meu querido gerente Alan Caetano, também lá o irmão Valber Pereira, o pastor Valber, que é o presidente, o Milton, que é o meu produtor e apresentador, Milton Carvalho, para todos os amigos da Rádio Juventude. Vou receber alguns colegas aqui também, inclusive o Raoni. Não. Mas, enfim, é complicado isso, porque a própria palavra fala que sim, né? Essa questão de nós morarmos numa cidade pequena, sim, né? A gente tem que ser filho da terra. Filho da terra. Mas eu entendo também que aonde nós estamos ali é a expressão do nosso chamado. Deus nos plantou aqui, né? Então nós estamos aqui. Ele te plantou aqui, mas eu vejo você também voando para outros lugares aí do Brasil. Verdade. Não é verdade? Amazonas. No Amazonas. Conta um pouquinho pra gente dessa eu tô até com a camisa hoje aqui. Fala pra gente dessa camisa aí. Olha alusão aí ao trabalho indígena que a gente faz lá no Amazonas. Tem alguma tribo específica assim que você já trabalhou que vem em mente agora? Etnia Sateré Maué. Etnia Sateré Maué. Gostei. Tem uma frase... Tupi Guarani isso? Não, é raiz, né? Na verdade, mas é uma etnia bem específica, Sateré Maué, da região de Maués do Amazonas. Tudo começou também, tem a ver no ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano que mudou a minha história, mudou a minha vida. 2017 foi um marco, porque foi o ano que eu fiz a primeira viagem missionária, foi o ano que nasceu a Igreja Betânia. Então 2017 foi um divisor de águas na minha vida. Foi um ano também que eu perdi o meu pai. Sim. Então foi um ano assim, muito desafiador para mim, de início de tempos desafiadores. Mas esse trabalho missionário nasceu no final do curso teológico, onde nós reunimos alguns amigos para fazer essa viagem missionária ao Amazonas. E quando eu cheguei lá, eu fui impactado e recebi no coração o desafio de Deus para estar voltando lá todos os anos. Um break rapidinho, já voltaremos. Muito bem, gente, voltamos aqui para mais um bloco do podcast do Luciano Corguinha, de número 1, recebendo hoje meu apóstolo. Você até riu, né? Não, o apóstolo é você. Não, rapaz. é você que é o apóstolo, meu bispo. A gente sempre brinca um com o outro assim, né? A gente tem essa intimidade. Na área militar tem, como é que chama? É divisa. É divisa, né? Uhum. Você é general. Que mas isso? Eu sou... Pode ser assim pela experiência. Né? Eu posso até... Cheguei agora. Nada, você já tem um tempo aí. Você já milita há um tempo nesse trabalho árduo, que é o trabalho de pastoreado. Ô Marcinho, antes, nós estávamos falando a respeito da sua primeira viagem missionária ao Amazonas. Isso se deu no ano de 2017. Você falou que foi um ano divisor de águas na sua vida. Explica melhor pra gente. Formação teológica, né? O término da minha formação teológica, viagem ao Amazonas, o início do pastoreio aqui em Carmo, na Igreja Betânia. E como eu estava te falando, nós fomos ao Amazonas pela primeira vez em 2017. Ao chegar lá, me identifiquei, senti meu coração ali queimar por aquele local. E eu fui desafiado a voltar. Deus me desafiou a voltar. E engraçado, Luciano, que a princípio eu disse assim, não, eu vou voltar de 2 em 2 anos, é muito longe, dispendioso, mas aí o chamado foi tão forte que a gente começou de 2 em 2, de ano em ano, já fui até de 6 em 6 meses, mas o fato é que de ano em ano a gente faz uma viagem missionária,
de 20, 25 dias. É uma viagem missionária e também de caráter humanitário, social. A gente sempre leva profissionais na área de saúde para estar prestando algum atendimento médico, odontológico. A gente leva remédio, brinquedos. Já fizemos obras sociais, de destinação correta de esgoto, nós já compramos até mesmo um transformador para poste de luz, para que a luz pudesse chegar a 4 residências. Uau, que legal! Então, assim, a questão da missão integral, né, que enxerga o homem na sua integralidade, como necessidades físicas, emocionais e espirituais. É aquilo que Jesus fez quando ele dá pão para as pessoas e peixe, né? É isso aí. Ele faz acontecer a multiplicação e a multiplicação. E a gente chegou lá, desculpa, te cortei, né? Não cortou não, vai lá. A gente chegou lá e assim, eu não sabia nem para onde ir, o que fazer. E eu orei assim, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa comigo aqui, o Senhor vai abrindo o caminho, o Senhor vai na frente, vai me mostrando as pessoas. E Deus foi fazendo isso. Aquela realidade lá, ela te impactou muito, mexeu muito com você? Eu sou outra pessoa. Até no ministério? Também, outra pessoa. Porque você começa a ter contato com pessoas muito simples e muito realizadas. Com aquilo que elas têm. Aquilo que ela tem. Igrejas muito simples e pessoas que estão satisfeitíssimas com aquilo que têm. E às vezes você vem aqui para o Rio de Janeiro, né, para a nossa realidade, e as pessoas chegam na igreja, reclamam disso, reclamam daquilo, de coisas assim tão São os desafios, superficiais e que você não encontra lá. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Acho que toda pessoa, todo cristão ou ateu, para ser uma pessoa melhor, deveria fazer viagens missionárias ou dedicar um pouco da sua vida a esse trabalho humanitário ou missionário, de sair e dedicar a sua vida um pouco ao outro. Eu creio muito nisso, de que a gente pode parar um pouco a nossa vida, parar de pensar um pouco nos nossos problemas e dedicar um pouco da nossa vida ao outro. E é isso que a missão faz. Deus nos deu um nome, é Missão AME. Amor, misericórdia e esperança. Missão AME. A de amor, M de misericórdia e E de esperança. Aos povos ribeirinhos e indígenas. Então a gente hoje tem um trabalho missionário humanitário com os povos ribeirinhos e indígenas do Amazonas. O Senhor falou, ide, vão e preguem o meu evangelho a todos. Sim. Né? E eu gosto de se assemelhar esse trabalho missionário o milagre dos pães e dos peixes que você falou aqui. Jesus manda as pessoas se assentarem, a se organizarem, né? E aí eu vislumbro a cena, as pessoas sentadas, organizadas em filas, umas atrás das outras, né? 5 mil pessoas organizadas em fila, e o cesto passou na primeira fila e foi para a segunda fila, e foi para a terceira até chegar na última fila. Você já imaginou se os da primeira fila não liberassem o cesto? As pessoas da última fila ficariam com fome. Quem mora nos grandes centros, nós somos as pessoas da primeira fila. A gente tem acesso a esse cesto, né? Que pode ser visto como a própria palavra de Deus, como alimento para nossas vidas. Então a gente tem acesso a essa palavra que é alimento espiritual a todo momento. A internet está aí. E os que estão lá, o ribeirinho, que são os últimos da fila, se nós não sairmos daqui para levar o cesto até eles serão famintos. O evangelho chega lá, a princípio, pelos missionários. Sim. Né? É o principal. A igreja faz um grande trabalho, um trabalho muito relevante e social no Amazonas, acho que em todo o Brasil. Você me apresentou um missionário de lá esses dias? Foi o Henrique. O Henrique. Henrique veio passar um tempo aqui com a gente, ele é do Amazonas. Sim. É um povo muito assim, receptivo, hospitaleiro. Coração isso, aberto. Sofrido, mas feliz. É um povo assim que tem uma lição de vida para passar para a gente que vai lá. Você já está convidado, você sabe disso. Você já me chamou para ir várias vezes. Em junho do ano que vem, em 2022, a gente já está organizando para voltar, passarmos a 20, 25 dias. Vamos para a região do Sobrado, em Novo Airão. Ô Marcinho, de boa, assim, você falou, vamos lá, enfim, já fui lá. E a grana para isso? De onde vem? Vem do Senhor, o dono do ouro e da prata.
Totalmente. Luciano, é o senhor que pastor, manda, né? É uma verdade que a gente às vezes precisa encarar. Às vezes a gente tem desculpa para as coisas. Porque quando a gente coloca como prioridade, a gente vai. A gente dá um jeito quando a gente quer. Né? Não existe falta de interesse, existe falta de prioridade. Eu coloquei uma prioridade na minha vida, eu já fiz 7 ou 8 viagens ao Amazonas que eu coloquei como prioridade. Por exemplo, eu vou em junho do ano que vem, eu já estou começando a me organizar de agora. O planejamento financeiro já está sendo feito. A sua igreja é uma igreja missionária. Sim. Nesse sentido. Existem até pessoas... profeticamente, isso. Ela ainda não é completa ainda falta. Ainda eu pregando, falando sobre isso, eu vejo ainda. Você tem uma oferta missionária lá? Você mantém missionário? A oferta que a gente mantém é simbólica, né? Sim. Até na pandemia foi cortada. Não precisa nem eu esconder aqui, é uma verdade, por problemas financeiros foi cortada porque a gente não tinha condições. Estamos voltando a ofertar agora e de uma maneira simbólica, até porque a igreja é uma igreja pequena. Mas assim, nós não temos Deus que mantém, mas Ele toca no coração das pessoas. Sim. Eu não tenho problema nenhum, pastor, em falar a respeito de dinheiro na igreja, porque eu falo com os meus amigos, irmãos de ministério, né? Nessa igreja que eu pastorei, que é a Ilha de Carmo, que Deus, ele usa pessoas. Não vem um anjo do céu com a mala de dinheiro e falando, Luciano, tá aqui para você pagar o aluguel. Né? Deus, ele usa pessoas. Sim. E pessoas com o coração aberto para a obra missionária. E eu creio que missões existem, eu ouvia isso. 3 formas, né? Você contribui e você ora. Sim. Basicamente isso aí. É oração, indo, contribuindo e orando. São as 3 importantes, eu acho que as 3 caminham juntas. E quem ora não impede daquele que ora ofertar. Né? Eu estou orando, mas também pode ofertar. Tá. E aquele que oferta também não é impedido de ir. Sim. Eu já oferto, mas também você pode ir. Às vezes o que acontece é que a gente assume um desses 3 papéis e se acomoda em um desses 3 papéis. Mas Jesus também nos chamou para os 3. Né? Orar, contribuir e ir. Até porque o ir de Jesus, né, o trabalho missionário pode se desenvolver em várias frentes. A gente pode ser missionário, por exemplo, aqui no Quilombo, a gente pode ser missionário... O Carmo é um campo missionário, né? O Carmo é um campo missionário. Tem muita gente aí. Então a gente pode ser um missionário na nossa cidade. Com certeza, tem muita gente sofrendo aqui, né? Uma das principais dores, uma das principais, não te cortando, mas já te cortando, uma das principais dores hoje são as dores da alma. Sim. A questão da depressão, síndrome ansiedade. Do pânico, ansiedade, nós lidamos com isso. Eu, particularmente, como pastor, eu lido muito com isso. Outra coisa, e o Evangelho responde isso. E de maneira assim, mais concreta, né? Fome, pobreza. Também tem. Problema social na nossa cidade. Pois é. E de que a igreja também é chamada para trabalhar junto com essas políticas públicas. Lógico. A igreja também não pode achar que é papel do Estado, do governo, resolver problema social e que nós não somos também tocados a ajudar. Nos omitimos muito. Né? Muito. Eu acho que nós temos que voltando lá no início, nós somos muito bons nas palavras, nos discursos, somos muito acostumados. Forte no púlpito. Somos fortes no púlpito, somos fortes na mídia, somos fortes... Mais fraco em missões, né? Pois é. Então eu acho que o grande desafio do Luciano Corguinha, do Márcio, de todos... Vamos falar da gente, vamos deixar os outros. Vamos falar nós dois. Nós dois, se alguém quiser criticar... Critica nós dois. Nós dois, tá? Você pode colocar nos comentários lá, sem problema nenhum. Né? Eu recebi uma crítica de transmissão de uma palavra que eu fiz, enfim, tem problema nenhum não, a gente está entre a gente. Nós aqui estamos falando de nós dois só, pronto. Acabou, entendeu? O papo é nosso, reto. Mas nós temos que fazer isso mesmo, né? Mostrar que a gente está entendendo que é tempo de mudar alguma coisa. Até porque eu acredito que a solução
do mundo, do nosso país, é a igreja. Não a igreja institucional, a instituição, mas a igreja do Senhor. Eu não acredito que a solução esteja em algum homem. Até porque o caráter missionário em alguma pessoa, messiânico em alguma pessoa, é um problema. Mas você não acha que hoje também nós estamos assim muito encantados, esperamos que alguém vai ser esse que vai vir e vai solucionar todos os nossos problemas? Mas o engraçado é que Jesus já veio, né? Se a gente olhar de uma forma assim mais até fundamentalista, né? Pré-tribulacionista, essas coisas, né? Essa interpretação vai dizer que aquele que aparecer com a solução é justamente o anticristo, né? Entendi. E aí, às vezes fica meio que... Sim. Assim, meio antagônico, né? Aparece alguém trazendo a solução, todo mundo, esse. Mas quem vai se aparecer algum homem com a solução... É Jesus. Né? Claro que nós temos que... O Jesus vem do alto, né? A solução de Jesus. É claro que a Bíblia fala, meu querido pastor, que nós devemos orar pelas autoridades. Sim, né? com certeza. Elas são instituídos